Boa tarde, senhores e senhoras. Quero mais uma vez saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesta tarde estaremos ministrando mais um estudo bíblico para a sua edificação espiritual, o nosso estudo de servo para servo. E vamos tematizar o nosso estudo nesta tarde como sendo coroas e galardões. Coroas e galardões. E para embasar o nosso estudo, vamos ler em segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e verso 10, onde está escrito assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Vejam bem, a Bíblia fala que todos nós, todo ser humano há de comparecer perante o tribunal de Cristo para receber as suas recompensas pelo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Dá para você refletir um pouco e entender que tudo que estamos fazendo aqui, vamos receber uma recompensa. Ou recompensa de reconhecimento, de galardia, ou recompensa de castigo. Mas todos recebemos recompensa. A palavra grega correspondente a tribunal quer dizer bema, que significa uma plataforma elevada. Ela não se refere a um tribunal de um juiz, não. Se refere a um tribunal de um juiz onde o austero jurista se assenta e decide que tipo de punição deve ser dada a cada um. O bema era mais semelhante a uma plataforma elevada ou uma arquibancada de exame, onde os juízes de uma competição ocorrida decidiam que tipo de galardões deveriam ser dados a cada um concorrente ou corredor. Glorificado seja o nome do Senhor. Cristo está assentado naquele bema, ou arquibancada de exame, se após nascermos de novo, conforme está escrito em São João, capítulo 3, versículo 3, vivemos uma vida de fiel serviço ao Senhor, uma vida rica em boas obras. Cristo nos galardoará em seu tribunal. Aleluia. No tribunal de Cristo seremos galardoados, ou as nossas obras serão queimadas como feno, e talvez tenhamos pouco ou nenhum galardão, ou nenhuma recompensa, neste primeiro tribunal, que é o tribunal de Cristo. Aleluia. Paulo aqui se referiu, queridos, ao salvo, que haverá uma outra etapa, lá na frente será o juízo final. Então os cristãos, aqueles que aceitam Cristo como Salvador das suas vidas, eles comparecerão ao tribunal de Cristo para ser recompensados. E aí vem o tipo de material que edificamos a nossa vida espiritual. Está em 1 Coríntios capítulo 3, verso do 10 ao 15. E se alguém edificar sobre este fundamento, o fundamento aqui é Cristo, aleluia, pedra angular. E se alguém edificar sobre este fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um será manifesta, pois o dia a declarará, porque ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Aleluia. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas ele próprio será salvo, todavia como pelo fogo. Queridos, sabe por quê? Porque a salvação é pela fé, né? A salvação é pela graça. Agora, o galardão, olha para mim, a recompensa, aleluia, é pelos trabalhos feitos na obra. Se a obra de alguém permanecer, disse Paulo, ele receberá um galardão. Glória a Jesus.
Examinemos agora estes galardões ou coroa. Galardões ou coroa. Aleluia. Há uma enorme diferença entre a doutrina da salvação para os perdidos e a doutrina dos galardões para os salvos. Aleluia. Então, galardões é para os salvos. A salvação é dada de Deus e não provém da obra, conforme diz São Paulo aos Efésios, capítulo 8, versículo 9. A salvação é recebida pela fé no que Jesus fez na cruz. Ele disse em São Mateus, capítulo 26 e 28, este é o meu sangue, que foi derramado por muitos para perdão dos pecados. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, e no verso 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Aleluia. Que lindo, meus queridos. Quando cremos que o sangue que Jesus derramou na cruz foi o pagamento total pelo nosso pecado, passamos a ter a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Quando cremos que o sangue que Jesus derramou na cruz foi o pagamento total pelo nosso pecado, passamos a ter vida eterna. Irmãos, quem crê será salvo. Aleluia. Os galardões são adquiridos durante a sua jornada espiritual, o seu caminhar com Cristo. Os galardões são de acordo com as obras do crente. O versículo bíblico de 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, 8 a 15, nos dão muitas revelações sobre os galardões. Por exemplo, galardoado pelo trabalho. Todo crente será galardoado de acordo com o seu trabalho, com o trabalho próprio, conforme está no versículo 8. Aleluia. Edificamos sobre o Cristo. O crente deve edificar sobre o Senhor Jesus, que é o único fundamento. Outra, cooperadores de Deus. Olha, a gente fica muitas vezes feliz por cooperarmos com a autoridade na terra, por cooperarmos muitas vezes com o ministro. Mas a Bíblia, ela diz que nós somos cooperadores de Deus, não para obtermos a salvação, mas para obtermos os galardões. Aleluia. Para obtermos a recompensa pelos nossos trabalhos. Glória a Jesus. Recebe galardão o crente que edifica sobre Cristo com materiais eternos, que são ouro, prata, pedras preciosas. Esse receberá um galardão. Não recebe galardão o que edifica sobre Cristo com materiais temporários, como madeira, feno e palha. Não receberá nenhum galardão. A Bíblia fala que as obras de madeira, feno e palha serão destruídas no tribunal. E o crente sofrerá a perda, não a perda da salvação, mas a perda da sua coroa, ou do seu galardão, ou do seu trabalho. Aleluia. Também ele será envergonhado na sua vida. O Senhor Jesus Cristo deu a todos os cristãos uma tarefa a ser feita. Se ignorarmos os seus mandamentos, ficaremos muito tristes e assustados ao ficarmos diante dele no juízo. Observe a demonstração de São João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28, diz: Filhos, permanecei nele, de maneira que quando ele aparecer, não fiqueis envergonhados na sua vida. Na sua vida. Então vai haver um envergonhamento para aqueles que não trabalham para Cristo. Queridos, nós, como cristãos, fomos chamados para trabalhar para Jesus. A palavra permanecer significa sermos semelhantes a uma árvore, cujas raízes se aprofundam de maneira que ela, aleluia, possa produzir muitos frutos,
Precisamos estar aprofundados, arraigados em Cristo. Glória a Jesus. A palavra envergonhado significa recuar de medo e ficar desacreditado. Aleluia. Perante o Senhor. Existem 7 coroas que os cristãos podem receber. 7 coroas que o cristão pode receber. E nós, como cristãos, devemos lutar para receber. A primeira coroa é a coroa da vida. Está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o homem que persevera nas tribulações, porque depois de ser provado, ele receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. Aleluia. A coroa da vida. Este galardão poderia ser chamado de a coroa dos que amam a Deus, sabe? Jesus Cristo disse: aquele que me ama será amado do meu Pai. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama anda nos meus caminhos. Glória a Jesus. Através do seu amor por Deus, o crente encontra força para vencer as tentações e perseverar quando chegam as tribulações. Paulo disse: também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, nas tribulações você deve perseverar. Glória a Jesus. Será que nos gloriamos nas tribulações? Podemos fazer isso apenas se o amor de Deus tiver sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então só o Espírito Santo nos dá graça, aleluia, e nos dá a capacidade para nos gloriarmos, para nos alegrarmos nas tribulações da luta. Glória a Jesus. Sem o amor por Deus no coração do cristão, do crente, a tribulação pode fazer com que ele se torne amargurado e crítico, e talvez ele perca a coroa da vida. A Bíblia fala que devemos ser fiel até a morte. Em Apocalipse, no capítulo, São João 3, 15, 16, diz: mas de todos os crentes serão galardoados com a coroa da vida. Esta coroa da vida, irmãos, é só para os que são fiel até a morte. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Jesus. Sabe? Para receber a coroa da vida, o crente precisa amar o Senhor mais do que a própria vida. Jesus Cristo diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, olha, viver para o seu próprio ego, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, por amor do Evangelho, aleluia, o que é isso? É viver para Cristo a qualquer custo, esse salvará. Então a coroa da vida é exatamente para aqueles, glória a Deus, que perde a sua vida aqui, renuncia a sua vida e procura fazer a vontade de Jesus Cristo. A segunda coroa que o crente tem direito, se trabalhar, é a coroa incorruptível. Essa coroa está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27, está escrito assim: não sabeis vós que numa corrida todos os corredores correm, mas somente um obtém o prêmio? Correi de tal maneira a alcançar o prêmio. Todos os que competem nos jogos passam por rigorosos treinamentos. Eles o fazem para obter uma coroa que não perdurará. Nós, porém, o fazemos para recebermos uma coroa que durará para sempre. Portanto, não corro como alguém que corre sem objetivo. Não luto como alguém que dá murro no ar. Não subjugo o meu corpo e torno o meu escravo, a fim de que, após ter pregado aos outros, eu próprio não seja desqualificado para o prêmio, para o falado prêmio que está reservado para nós. Glória a Jesus. Paulo usa os jogos gregos
para ilustrar a corrida espiritual dos crentes. Eles corriam para ganharem uma coroa, uma coroa corruptível. Mas nós, para ganharmos uma coroa incorruptível. Glória a Jesus. Corre para ganhar. A coroa do corredor é dada ao cristão que se disciplina e mantém, aleluia, o seu corpo e o seu desejo físico sob rigoroso controle, sob rigoroso exame. Aleluia. O atleta precisa negar muitos prazeres ao seu próprio corpo, assim também o crente precisa disciplinar o seu corpo e subjugá-lo, ou ele será desqualificado para receber essa coroa incorruptível. E dentre as ações necessárias para que você receba a coroa incorruptível, nós temos 5 coisas, 5 ações que devemos colocar em prática. Primeiro, negue-se a si mesmo. O crente precisa abster-se de tudo o que poderia oprimi-lo ou retardá-lo. Hebreu capítulo 12, versículo 1. Olhos em Cristo. O crente precisa manter os seus olhos fixados em Cristo, não olhando para a direita nem para a esquerda. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Força no Senhor. O crente precisa encontrar a sua força no Senhor, conforme Paulo recomenda em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O crente também deve oferecer um sacrifício vivo, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Então o crente precisa entregar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e diz Paulo que é o vosso culto racional. Desobstruídos, o que precisa pela fé recusar qualquer coisa que poderia impedir o seu progresso espiritual. Hebreu capítulo 11, 24 a 29. Aleluia. A terceira coroa que podemos receber é a coroa de regozijo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20. Qual é a nossa esperança? A nossa alegria, a nossa coroa, em que nos gloriaremos na presença do nosso Senhor Jesus e na sua vida. Não sois vós, ó Tessalonicenses, cuja obra missionária de Paulo havia ganho para Cristo? Glória a Jesus. Na verdade, vós sois a nossa glória e regozijo. Então existe uma coroa de regozijo. Glória a Jesus. E a coroa de regozijos, ela é dada aos ganhadores de alma. Está escrito no versículo 19. É a coroa do ganhador de alma. É a coroa daqueles que buscam o perdido. Glória a Jesus. Existem, queridos, diversas razões para ganharmos alma para Jesus. A maior demonstração que um cristão pode dar para o próximo é trabalhar para ganhar vida. É lançar, aleluia, rede neste mar bravio que é o mundo. É lançar boia para aquele que estão naufragando nos oceanos espirituais. É lançar luz para aquele que estão na terra. Você sabe por que devemos ganhar alma? Porque é sábio. Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz: é sábio quem ganha alma. E outra coisa, é um ataque no pecado. É um ataque ao pecado ganharmos alma para Cristo. Outra ação, um motivo de alegria. É um motivo de alegria no céu. Jesus Cristo disse que há mais alegria no céu pelo pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. São Lucas 15, 10. Quem ganha alma brilharão para sempre. Os ganhadores de alma brilharão como estrela para sempre. Está escrito em profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Como você pode ganhar almas? Como você pode ganhar alma? Primeiro, testemunhe com a sua vida.
A nossa vida é a maior pregação do Evangelho. A nossa vida é a maior demonstração de que podemos dar que estamos com Cristo. Segundo, testemunhe com a sua boca. Fale com poder. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Outra coisa, testemunhe, dando dízimo, dando as suas ofertas, de maneira que os outros possam pregar a Cristo e você terá frutos, terá galardões que abunde para a sua conta. Filipenses capítulo 4, 15 a 17. Amém? A quarta coroa é a coroa da retidão. Coroa da retidão. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, 5 a 8. Mas tu, disse Paulo a Timóteo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre todos os deveres do seu ministério, desde agora, a coroa da retidão. E outra tradução fala, a coroa da justiça está guardada, e o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que desejarem ardentemente a vida do Senhor. Esta é a coroa da retidão. A coroa da retidão, ela é dada para quem? Olha direitinho, filho. Para aqueles que amam a sua vida, quer dizer, que amam a vida de Cristo. O apóstolo ansiava pelo tribunal de Cristo, onde a coroa da retidão será dada aos que amam a vida do Senhor. Sabe, irmãos, também é dada àqueles que combatem o bom combate. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Essa coroa também é dada para aquele que termina a corrida. Terminei a corrida. O importante na vida, em tudo, mas principalmente na vida cristã, não é começar, é você terminar. O importante não é como começa, como termina. Analise a sua vida, veja de onde você veio, onde você está e para onde você vai. E anele, aleluia, essa coroa da retidão. A coroa da retidão também é para aqueles que guardou a fé. Guardei a fé, disse Paulo. Ele pregou todo o conselho de Deus, nunca traindo nenhuma das grandes doutrinas bíblicas. Está em Atos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo reúne os anciões e diz a eles, neste dia eu testifico e que preguei todo o conselho de Deus. Meus queridos anciões ou presbíteros, depois da minha partida, virão para meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Aleluia. E eu sei que não mais verei a vossa face, que o Espírito me revela, lá que eu vou para Jerusalém para ser morto. Que lindo, irmãos queridos. Que lindo. Coroa da retidão. A quinta coroa é a coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4, diz assim. Pedro aconselhando aos presbíteros da igreja, e Pedro também disse que era presbítero. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por torpe ganância, nem assenhorando, ser dominando da herança de Deus, mas sendo exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, é Jesus Cristo, receberei uma coroa incorruptível, coroa de glória. Glória a Jesus. Que galardão maravilhoso. A coroa de glória, ela é a coroa do pastor fiel. Pega essa aí. A coroa de glória é a coroa do pastor fiel. É um galardão especial para os pastores fiéis, obedientes e chamados por Deus. E eles receberão este galardão quando aparecer o sumo pastor. Sabe? Lacho, cantará, aleluia.
Jesus é o pastor dos pastores. E nós, como líderes, como pastores, devemos atentar bem para o sumo pastor, para que o sumo pastor nos ensinou. Todos os crentes podem compartilhar da coroa de glória do pastor. São Mateus capítulo 10, versículo 4 diz: quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. Então você que não é pastor, olha, também pode receber essa coroa de glória. Amém? Sustente, irmão, os seus ministérios com os seus dízimos, com as suas ofertas, dando liberalmente o seu tempo para o serviço ao Senhor. Deus o galardoará por sustentar o seu servo escolhido, permitindo que você compartilhe do galardão do seu pastor. O pastor adquirirá esta coroa de glória, mas você também adquirirá, se tratar bem do seu pastor. Sabe, eu nunca vi tanto de respeito hoje. Irmão, o pastor é um apacentador de ovelha, ele é o pai, é o homem chamado por Deus. E quantas ovelhas pulam a cerca, força os apriscos, tanta coisa, e não ouve o seu líder espiritual. Analise se o seu líder espiritual é um homem de Deus. É um homem que prega a palavra, é um homem que ora, é um homem que está preocupado com a obra e valorize. Glória a Jesus. Aleluia. Nós, como pastores, obteremos essa coroa de glória, proclamando a palavra. Ele deve proclamar a palavra de Deus sem temor, nem privilégio. E quando necessário for, nós devemos convencer, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, 1 a 5. Como também devemos receber a coroa, tomando a supervisão espiritual da igreja. Supervisionar é olhar o que está acontecendo na igreja. É nós que devemos pregar a mensagem, e devemos pregar a mensagem não para agradar, mas a mensagem que o Senhor nos der. Gálatas 1 e 10. Nós também devemos ser exemplo para a igreja. Ô irmão, que peso. Ô irmão, que peso. Exemplo para a igreja. Nós não devemos servir para ganhar dinheiro, irmão. No entanto, a igreja é responsável para cuidar da necessidade material do pastor. Mas nós não somos chamados para ganhar dinheiro. Nós somos chamados para edificar o reino, para ajudar a construir o reino de Deus. É óbvio que precisamos de dinheiro para sobreviver, mas não necessariamente está apegado a dinheiro. Sabe? A sexta coroa é a coroa do vencedor. Apocalipse 3, 11 a 12. Guarda o que tem, para que ninguém a receba a tua coroa. A quem vencer, diz, eu o farei. Está aí. Coluna do templo do meu Deus. O vencedor tem a promessa de receber uma coroa, se permanecer firme, que ele foi dado por Deus. Jacó recebeu o que pertencia a Esaú. Matias recebeu o que pertencia a Judas. Aleluia. Olhe, e você guarda o que tem, para que ninguém perca a sua coroa. Para que ninguém roube a sua coroa. Amém? Para que ninguém roube a sua coroa. E a sétima coroa é a coroa do mártir. Aqueles que morrem por conta do Evangelho. Apocalipse 2,10 diz assim, não temas das coisas que há de padeceis, que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que possais ser provado e tereis tribulação, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei uma coroa. Essa coroa aqui é a coroa dos mártires. Amém? Os que têm a grande honra de dar as suas vidas como mártires, receberão esta coroa. O mártir, irmão, é alguém que é morto por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Estevão, o diácono Estevão, foi o primeiro a receber esta coroa. É a coroa do mártir.
Ora, Deus em Cristo possa vos abençoar. Que Deus em Cristo possa falar em seu coração através do Espírito Santo. E entenda, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas para recebermos recompensa, precisamos trabalhar. Está à disposição de todos os cristãos a promessa e verdadeira dessas 7 coroas. Galardões. 7 coroas, 7 recompensas. Obrigado, meu companheiro, por ter me auxiliado mais nesta pregação. E aguarde a próxima pregação, o próximo estudo bíblico, no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. Um abraço para todos, no nome de Jesus.